Vamos fazer a chamada. Todos estão em uma iniciativa histórica, representantes da Comissão Nacional da Verdade estiveram em Goiânia para apresentar como a comissão irá trabalhar para desvendar o passado tenebroso dos tempos de chumbo. A reunião, a primeira a ser realizada em um dos estados do país pela Comissão Nacional da Verdade, foi organizada com a parceria do Comitê Goiano da Verdade e da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e com o apoio ainda da Associação dos Anistiados de Goiás, ANIGO, com o objetivo de apresentar o trabalho da Comissão Nacional da Verdade e buscar informações para desvendar o passado ainda obscuro da história brasileira. A Comissão da Verdade se insere dentro de um projeto que é visto internacionalmente como Justiça de Transição. Mais de 50 países já fizeram suas comissões da verdade, inclusive a África do Sul, Argentinas e outros. Aqui nós tivemos comissões de mortos desaparecidos, comissão de anistia e outras comissões estaduais, mas não tivemos a Comissão Nacional de Verdade. O objetivo da vinda em Goiás é estabelecer parcerias, colher fatos, dados, informações e documentos para juntar num acervo maior para montar o relatório final da comissão, que tem o objetivo de resgatar essa verdade da violação de direitos humanos e também fazer recomendações ao governo para estabelecer políticas públicas para que tais atos nunca mais se repitam no país. Essa é a primeira visita oficial da comissão, né? Então esse é um marco histórico para a história brasileira, quando o Estado chega para conversar face a face numa primeira oitiva, né, com as vítimas da ditadura militar. Olha, é fundamental esta agenda que vários países do mundo já superou, que é contar a história durante os regimes de exceção e de ditadura. Nós temos que acelerar, porque o senso comum, a população do modo geral, ela ainda não entende, não compreende que a ditadura militar foi grave violação aos direitos, né? Provocou tortura, desvio, corrupção, criou uma série de práticas que ainda são aplicadas hoje no Brasil. Para mim é muito importante que a Comissão da Verdade, trazendo esses dados, trazendo essas informações de forma organizada, sistematizada, ofereça de volta à sociedade esse conhecimento entranhado para todas as gerações do que é o Brasil, como é a sua formação e como o Estado brasileiro ainda precisa se democratizar mais, porque ainda hoje, por outros motivos, por outras razões, por questão relacionada à segurança pública, nós ainda temos pessoas sendo desaparecidas, sendo assassinadas, sendo torturadas nas prisões. Quem financiou isso tudo? Foi só o Estado brasileiro? Essas pessoas que financiaram esse tipo, né, como financiaram, por exemplo, na Argentina, a adoção de filhos de mortos e presos políticos, né? Se descobriram quem financiou, essas pessoas estão financiando ainda, e financiando o quê? Estão financiando extermínio, estão financiando milícias no Rio de Janeiro, estão financiando mandatos políticos. Essa tarefa está em aberto, não é pouca coisa, né? A tarefa que a Comissão da Verdade Nacional tem em conjunto, né? E como diz o próprio Cláudio, né? Membro da Comissão da Verdade, né? Ela sozinha pode fazer pouca coisa. Nós não podemos restringir o papel da Comissão da Verdade a encontrar os mortos e desaparecidos. Isso tem que acontecer, há subsídio para isso, tem que ir atrás e desdobrar em ações punitivas ou não. Isso o próprio país vai dizer, e o governo, o Estado e a nação vai dizer. Mas tem que apurar também como foi essa perseguição e, sobretudo, qual era a causa dessa ditadura, né? Não era combater um governo comunista que tiraram rapidamente com golpe de Estado. Era simplesmente não deixar nascer movimentos populares, conter os movimentos, sobretudo estudantes e trabalhadores que estavam crescendo estupidamente, com muita força, sobretudo no estado de Goiás. É isso que eu imagino que a Comissão da Verdade vai conseguir apurar, documentar e mostrar com documentos como esse que eu tenho, que mostra que monitoravam, que mostra que perseguiam e não perseguiam guerrilheiros,
perseguiam pessoas que estavam inseridas na sociedade, como estudantes, como trabalhadores, enfim. Qualquer um que abrisse a boca era perseguido. A ditadura era covarde, foi covarde. Se tivesse testemunha na prisão de uma pessoa, eles não matavam a pessoa ali, porque tinha testemunha. Por isso que eu falo que ela era covarde. O que o senhor espera dessa Comissão da Verdade? A Comissão da Verdade espera que seja revelado e a busca de documentos que provam as atrocidades que foram cometidas aqui em Goiás, que é o estado que menos tem informações oficiais sobre as torturas que foram cometidas aqui. Inclusive, não só revelar esse período, mas dizer que esse período do Brasil não pode ser repetido. Nós queremos mais democracia, mais cidadania, mais direitos humanos, mais verdade e justiça social. O estado de Goiás se destaca como um estado que houve uma repressão institucional mais violenta, porque foi o único estado da federação que teve intervenção militar, que foi derrubado o governo, que tinha um apoio popular e aqui se estabeleceu um governo militar. Isso não aconteceu com os outros estados. Só isso já é suficiente para a Comissão Nacional da Verdade dar a preferência que deu. Afora isso, como eu disse antes, os dados de Goiás sobre esse período ainda não foram sistematizados, ainda não estão no Arquivo Nacional. A repressão ela vai se dar inicialmente com o aparelho do estado de Goiás. Essa primeira leva de prisões, nós podemos destacar, em termos de tortura, pau de arara, eletrochoque, espancamentos. Aí depois, essa repressão política ela vai acontecer na medida que o movimento estudantil vai para a rua, a partir de 1965, 66, 67 e culmina em 68. E no início de 69, quando nós teremos uma infinidade de prisões, e de torturas e de inquéritos, inclusive nós teremos, nesse período, a morte do Ismael Silva de Jesus, torturado no 10º Batalhão de Caçadores, e o desaparecimento de Marco Antônio Dias Batista. Eles fizeram uma lei de anistia na tentativa de perdoar os torturadores, os tais crimes conexos. Estupro não é crime político, estupro é crime comum. Assassinato, prisão ilegal, tudo isso. A população precisa de saber e conhecer os seus heróis, conhecer os seus mártires que estão sepultados onde que ninguém sabe. As famílias têm o direito, cristão ou qualquer filiação religiosa que elas tenham, elas têm o direito de enterrar os seus mortos. Isso é uma das cobranças maiores de nós, os sobreviventes e os familiares de mortos e desaparecidos políticos. Não queremos revanchismo, não interessa o que os outros pensam, o que falem, mas os meninos lutaram. Quem ficou, ficou. Nós ficamos de cá sofrendo com a polícia em cima, com os delegados em cima, né? Lembram da gente na época das políticas. Agora queremos enterrar Marco Antônio Dias Batista. Queremos encerrar esse capítulo da nossa vida. O maior para nós, para nossa família, foi a violência do Estado, que não se permite, né, que se faça esse tipo de degradação humana, né, tortura, violência, até violência psicológica, física, né, assassinatos. E como tem alguns outros companheiros que estão desaparecidos, as famílias nem sabem onde estão seus corpos. Quer dizer, o que preocupa sempre é a violência do Estado. Eu acho que é um passo à frente, é uma libertação que acontece na nossa sociedade, a gente poder chegar à verdade dos fatos. Eu acho que é importante revelar tudo o que aconteceu, não só os desaparecidos, e eu acho que deve revelar locais onde as pessoas eram presas, torturadas, assassinadas, locais do governo, locais clandestinos,
pessoal que participou disso, os agentes de Estado e, posteriormente, o que foi feito com esses desaparecidos que nós sabemos que foram assassinados. Então, essas famílias precisam de uma resposta, a sociedade precisa de uma resposta. O Brasil tem que resolver esse problema sem aspecto de revanche, sem aspecto de vingança, mas de passar essa página limpa. É necessário fazer isso, então eu acho que a comissão vem num momento muito oportuno. Eu faço uma avaliação totalmente favorável e espero que ela não decepcione. A minha visão é instituir, como já disse há pouco, né, uma grande rede das entidades da sociedade civil e dos parlamentos estaduais que representam a sociedade a que servem, né, e para a qual são eleitos. Para quê? Para que a gente constitua nesse país não algo de 2 anos, não algo que vai acabar no tempo, mas constitua nesse país uma cultura. Vocês, eu estou mais velho, os filhos de vocês, os filhos dos filhos de vocês, né, criem e vivam sempre uma cultura de quê? Uma cultura de solidariedade, uma cultura de resgate dos grandes valores e uma cultura que não permita nunca mais soluções da violência, da tortura, da morte, do desaparecimento. Então nós começamos aqui a conclamar tanto a Comissão Legislativa dos Direitos Humanos, quanto os comitês da sociedade civil de memória, resgate, da verdade e justiça, a que não cessem a sua ação. Quero chamar pelo meu companheiro, que era da minha célula na feira, Marco Antônio Dias Batista, Paulo Celestino. Eu quero ver conosco comandante José Porfírio.